Vamos então à mensagem. Hello! Sorria que Cristo te ama. Livro histórico de João. João capítulo 10, verso 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei: eu disse, sois deuses? Se chamou deuses, note aí com D minúsculo, a quem chamou deuses? Na escritura, chamou aqueles líderes e profetas, a todos chamou deuses. Deus não trata com cavalos e nem com vacas. Deus trata com deuses. Deus trata com seus filhos. Você é filho depois que tem carne, mas se não tivesse carne, seu espírito foi criado por ele. Você é um Deus. Você é um filho. Por exemplo, quando Deus não tinha carne, é Deus. Mas quando se meteu em carne, se chama o Filho. Por isso é que diz aí, se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a escritura não pode ser quebrantada, ao que o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, filho de Deus sou? Sim, filho de Deus, tu és um filho de Deus. Jesus Cristo disse, eu sou filho de Deus, mas você está dizendo que tu és um Deus? Veja que tercos eram esses judeus, que nem isso eles sabiam. Veja, ele diz que ele é filho de Deus, e todo mundo diz, eu também sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas, tu sabes que nós perdemos essa identidade de Deus. Se perdeu quando Adão pecou. Então nos colocou, o corpo perdeu sua identidade. Por isso o próprio Adão ele teve vergonha, se cobriu, teve medo, mentiu. Bom, sei porque, seja porque perdeu sua identidade de Deus. E então, como consequência, todos os que nasceram depois de Adão, em milhares de anos de história, perdem sua identidade, tão logo vem a este mundo. Então, o que acontece? Que perdeu sua identidade, mas não soube o que aconteceu. Que ele soube que alguma coisa me aconteceu, que eu tenho medo, me dá temor, estou mentindo. Então Deus usou a outro Deus chamado Moisés. Então veio Adão, foi usado para tirar-te a identidade de Deus. E então a tua carne veio a ser diabolo. Diabo, com D minúsculo, diabo, que significa que agora tu és um Deus com uma lei injetada, que se opõe para que tu não vejas quem tu és. E então te tenta, te faz, te mente, te deprime. Essa é a lei que caminha contigo para te fazer dano. Mas o que acontece é que isso não se sabia, por isso Deus usa Moisés para trazer a lei, para que te sintas pecador. Por isso, 450 anos depois, porque perdemos a identidade por Adão, passam 450 anos, pois Moisés não tinha chegado com a lei. Portanto, quando perguntaram a ele, quem é essa mulher que está contigo? É sua esposa? Mas ele disse, vou dizer que é minha irmã. Ele mentiu. Mas ele não sabia que estava mentindo, porque não havia lei. E então, a sua esposa foi dada a Faraó para que se deitasse com ela. Ele não pensou porque que ele estava fazendo infiel, porque é que não havia lei que não dissesse não adulterarás. Estiveram 400, ou seja, de Gênesis a lei, 450 anos sem lei. Mas então vem Deus e chama um Deus chamado Moisés para alimentar a maldade em ti, para que te vejas ferrado. Tem gente tratando de guardar isso ainda. Imagine, estão loucos. Eu não sei como alguém pode tentar tratar. Bom, eu explico. Não recobraram sua identidade, está cego, está velado totalmente. Então o que acontece é que vem Moisés e começa a lei.
E ao dar a lei, esse é o plano de Deus, porque era o plano de Deus que perdesse sua identidade. E então Moisés vem e te danifica a cabeça com todos esses mandamentos. Bom, isso era muitos mandamentos. Isso durou até que vem a paixão de Cristo. Então Cristo pega, bom, você já viu esses filmes todos aí? Isso é tremendo. Ele teve que sofrer e pagar um preço para devolver tua identidade. É que a religião naturalmente é que ela se põe a olhar isso aí, sofrer e esquece e fica chorando. Mas a ideia era que recobrasse tua identidade. O que acontece? Cristo vem e recobra a tua identidade de Deus. Mas é que isso não se havia dito, agora que está se dizendo por meu intermédio. Não se havia dito em 2000 anos, isso ninguém tinha dito. Então o que acontece é que Cristo a recobra e então, da mesma maneira que usa a Moisés para alimentar a maldade, para que se veja mal, pois bem, usa Paulo para trazer a informação para que se vejam bons. Mas então os apóstolos que só conhecem a maldade, conheciam Moisés, quando vem Paulo falando, bom, esse homem tem que ser morto, não pode, tem que morrer, porque veja o que ele está dizendo. Está dizendo que estamos completos com a sua oferta, que estamos sem pecado, que o diabo está destruído, é o nosso inimigo. Então os apóstolos matam a Paulo, ao que escreve a identidade, para que tu recobres teu deusado. Então veja, o que é o diabo? O que é a palavra diabo? Vamos esquecer os tridentes, essas coisas, todos esses filmes de Hollywood. Veja, há uma lista aqui: diabo, Adão, Moisés, os apóstolos, Roma e o protestantismo. Isso é diabo. As pessoas se encarregaram de servir ao diabo. Quantas igrejas você vê por aí? Batista, metodista, católica, diabo, porque estão tratando com a carne, e a carne é diabo. Por isso jejuam, se abstém, não coma, não faça. Isso é diabo. Então, isso é diabo. Agora, o que é Deus? O que é Deus? Veja, Jesus Cristo, Paulo, graça e apostolado. Isso é Deus.